Avante, guerreiros e guerreiras imparáveis! Estamos aqui, mais um podcast, professor Eric Lima com vocês, trazendo aqui os melhores conteúdos, certo? E hoje a gente está recebendo aqui um grande amigo, formado em enfermagem, graduação em enfermagem, mestrado em tecnologias, cursando licenciatura em História, hoje policial militar do estado de Ceará, mas já foi aprovado em 5 concursos públicos e tem uma excelente história pra gente, professor Rodrigo Lopes. Fala rapaziada, professor Lux por aqui. Prazer, viu, meu irmão? Tá aqui, obrigado pelo convite aí. E espero que a nossa conversa aí possa agregar, né, na caminhada dos nossos alunos aí. Com certeza. O que eu trouxe aqui de perguntas hoje foi direcionado, eu costumo dizer para todo mundo que está ali, foi direcionado para o público. Né? Então hoje eu estou a serviço do povo. Né? Vocês podem ficar tranquilos aí, que hoje tudo que eu perguntar aqui vai ser para suprir aí a dúvida de vocês, certo? O que vocês querem de conteúdo. Então, assim, a gente vai se aprofundar sobre o tema mais atual aí dos concursos públicos, essa novidade, né, professor, da banca FUNESC ter pego PM, bombeiro, né, oficial investigador da Polícia Civil, e a galera não está acostumada a fazer banca da FUNESC, até porque é uma banca local, né? Então a gente vai tratar aí sobre a FUNESC, sobre o concurso da PM, certo? Vamos falar aí também sobre o concurso do bombeiro e entrar um pouco mais aí sobre a história do Rodrigo, quem é o Rodrigo Lopes, né? Show de bola, vamos lá começar, né? Vamos lá, primeira pergunta, certo? Que eu posso direcionar aqui. Primeira pergunta para o Rodrigo, né? Sobre o perfil dessa banca. Porque o professor Rodrigo Lopes ele já tem uma vasta experiência aqui, já fez até vestibular da UES também, não foi, Rodrigo? Também. Então tem uma vasta experiência aqui e é suspeito em falar. E a pergunta é: qual é o perfil dessa banca? Ela costuma ser mais teórica ou cobrar muitas interpretações e análises? A UES, pelo que a gente estudou, né, durante todo esse tempo analisando as provas, né, por exemplo, eu estou fazendo um material agora, né, para esse nosso levário de concurso. Então, até agora eu já analisei as provas da UES de 2025 até 2017. Então, o que é que a gente vê quando a gente percebe essas provas? A gente percebe que a UES ela é extremamente conteudista. Ou seja, diferentes de banca, como é o caso da FGV, que gosta muito de interpretação, né? Aquele português maluco da FGV, aquelas situações fáticas, não. A UES ela é sempre direta ao ponto. Sobre características e princípios dos direitos humanos, assinale a correta. Sobre gerações e dimensões, assinale a correta. Então ela é bem conteudista. Isso tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, né? Então, não tem muito que você perder tempo nas questões da UES. Realmente, ou você sabe ou você não sabe. Além disso, a UES ela também gosta muito de questões com assertivas, né? Então, por mais que seja, sei lá, ABCD ou ABCDE, ela coloca ali um verdadeiro ou falso, ela coloca ali um VOF, ela coloca ali um correlacione as colunas, ela coloca um afirmativa 1, 2, 3, 4, Marca marque a incorreta, né? incorreta. Então, assim, a UES ela brinca muito com os formatos da questão, né? Então, por mais que ela tenha uma maneira bem objetiva, ela tem a sua forma, logicamente, como toda banca, de dificultar a prova. Tem uma coisa que aconteceu, né? Na FUNESC. Mudou a gestão. Então assim, as provas anteriores, provas do SES, aí, anteriores à prova do SES, eram uma gestão. E hoje, a prova da PGE já é a gestão nova, né? E a gente viu a diferença. Né? E Uhum, quais são as expectativas aí? Porque a promessa deles é o quê? É entregar o melhor para continuar sim, abarcando os concursos do Estado. com certeza. Né? O que é que o senhor acha e o que é que o senhor espera aí dessa nova gestão? Eu acho que ela vai se profissionalizar na marra, né? Porque PC, PM e bombeiro não são concursos amadores. Não que o concurso do SES, pelo amor de Deus, seja um concurso amador. Mas quando você pega a quantidade de inscritos do Não tem como SEAS comparar, não com tem o como comparar. PM, com o bombeiro e com o PC, então assim, se ela, os erros que ela cometeu, ela vai ter que aprender na marra agora, porque a pressão é muito maior nesses concursos. Então qualquer vacilozinho que ela der, é o Ministério Público lá em cima dela direto. Porque como é um concurso com a vitrine muito grande, PM, bombeiro e PC, ela vai ter que fazer o beabá na marra ali, sob a responsabilidade de ser cobrada, né, pelo Ministério Público e pelos diversos órgãos que controlam esse tipo de coisa, né? Até porque esses concursos, eles estão sendo muito também política de governo, propaganda governamental, né? O governo fala muito, né? Com certeza, Então tem uma cobrança maior também, né? com certeza. E sem falar que a UES, a FUNESC, né? Principalmente hoje, os concurseiros estão muito
vamos dizer assim, maleáveis para entrar na justiça, né? Não sei se você já Com percebeu. certeza. Tudo é justiça, né? Tudo é justiça. Eles estão muito suscetíveis, né? É. E a gente começa a ver que, assim, já faz um tempo em que a banca não é o supremo, né? Porque, assim, antigamente tinha essa história, né? Não, banca tal não anula questão. O que você tá O dito? que disser tá dito, como se a banca que mandasse. A gente viu recentemente, por exemplo, no concurso da PC, da PP, com aquela história da quebra da cláusula de barreira, né? Não vai Exatamente. quebrar, cara. Se é necessidade da corporação, vai quebrar. Vai quebrar. Porque a banca ela é contratada pelo governo do estado. Então, se é importante, né, para o governo do estado repor o quadro de PM, de PC e de bombeiro, então a OS ela vai ter que fazer isso da maneira mais correta possível, né, e mais transparente possível. Porque senão acaba que nem a IDECAN, né? Chovendo ação judicial de tudo quanto é canto. E eu vi juiz ratificando, confirmando questões, né? Anulando questões e tal. A própria FGV, né, quando passou por aqui em 2021 na FGV PM, também. com aquela história da heteroidentificação do TAF, enfim, até hoje chove medida judicial daquela história lá. Tem uma decisão do STF que ele fala sobre as questões das bancas. Porque as questões, né, elaboradas, a banca tem um certa discricionariedade no seu conteúdo e o que ela, em tese, a regra é essa. O que ela disser que tá certo é porque tá certo. Uhum. Então, não cabe ao juiz de direito questionar, a regra é essa. Não cabe o questionamento do gabarito da banca. Uhum. Mas tem uma exceção, né? A não sei que seja um caso de extrema gravidade, que esteja em extrema discordância. Exatamente. E o que a gente viu foi várias ações judiciais dando certo, não conseguindo. Ou seja, realmente estava em extrema discordância, né? É aquela história, né? Banca não escreve livro. Banca não é doutrinador. Então tem essa história de, não, a banca tal tem essa visão. Não existe essa história de banca tal tem essa visão. E o bom dos alunos, sendo essa banca, né? É que nivela, né? Vamos supor, né? Não tem como você ter um conhecimento extraordinário sobre a banca FUNES, sendo que ela não tem essa quantidade de questões todas, né? É. Então, para o aluno que está começando agora e que vai ser FUNES, ele tem alguma vantagem referente aos outros alunos? O que é que você acha sobre isso? Olha, para ser bem sincero, lógico que a gente tem que fazer um trabalho, principalmente a gente como professor, de focar na banca, né? A modalidade que a banca cobra. Mas, cara, quando você tem uma teoria bem formada, pode vir a banca que A vier, banca que que for. você, lógico, você vai fazer pequenas adaptações, né? Na resolução de questões, no simulado, você vai adaptar. Mas o conteúdo teórico é o mesmo. Então, assim, é importante, lógico, a gente trabalhar com a banca, mas não é o principal. Às vezes a gente fala tanto de banca, de banca, de banca. Cara, mas antes de você querer saber como a OS vai cobrar princípios e gerações, aprenda o conteúdo de princípios e gerações, que aí se vier Sebrasp, FUNESP, VUNESP, IDECAN, tu vai desenrolar. Então, por exemplo, concurseiro profissional faz concurso tudo que é canto, né? Então, eu já passei por CESP, eu já passei por FGV, já passei por IDECAN, já passei por IBFC, já passei pelo Centro de Recrutamento lá de Minas Gerais, né? Porque lá em Minas Gerais a própria polícia organiza o seu próprio concurso. E assim, você sabendo o conteúdo teórico, pode vir a banca que vier. Mas, logicamente, quando vem uma US, que é uma banca que ninguém esperava, quem disser que há 3 meses atrás, quem disser que vinha a US, está mentindo. Ou então foi puro chute, né? Puro achismo. Então, nesse momento, vai partir todo mundo do mesmo local. Em relação à banca, né? Logicamente que quem já tem um conteúdo avançado na cabeça... Sai na frente, com certeza. Aquela história da fila do concurso, né? Totalmente a história da fila. Sempre anda. Essa banca, né? Por mais que a gente tenha poucas questões, vamos te dizer assim, né? Comparado às outras bancas, né? Uhum. Ela costuma repetir questões anteriores, costuma repetir conteúdos, certo? Vale a pena focar nas provas antigas dela? O que é que você acha? Com certeza. Vale sim a pena focar nas provas antigas, porque é uma característica dela. Então, por exemplo, eu ministro algumas disciplinas, né? Então, por exemplo, direitos humanos. Essa banca, ela gosta muito da diferenciação clássica de direitos humanos e direitos fundamentais. Então, provas recentes, inclusive agora do SES, ela cobrando a mesma coisa. Por exemplo, quando eu pego um outro conteúdo, outra disciplina que eu também ministro, que é biologia. Ela perguntando várias vezes sobre a mesma estrutura biológica. Então, logicamente, quando você começa a fazer várias questões, você vê que um padrão se repete. Então, algumas questões não pode ficar de fora. Por exemplo, quem se prepara aí, rapaziada, que está na preparação para o Corpo de Bombeiros. Não pode deixar célula de fora.
rapaziada que está se preparando para a PMCE, na parte de direitos humanos, não pode deixar, em hipótese alguma, gerações e princípios de fora. Porque a banca, ela gosta disso. Em níveis fáceis, mas ela gosta disso. Então, a importância de você repetir, né, fazer as provas passadas, é justamente essa. Você começa a perceber um padrão. E os padrões existem por um motivo, né? Porque a banca, ela não quer sair daquilo que ela já é acostumada a fazer. O que está dando certo não se mexe, né? Então, essa é a importância. Exatamente. Então fica uma dica para a galera aí que está estudando, tanto para o bombeiro, quanto para a PM, quanto para a Polícia Civil, né? Não é aquela questão de você estudar só aqueles tópicos porque já caiu. Mas é porque é como se fosse obrigatório, né? Você tem que saber disso aqui. Então você não pode ir sem saber. É Com bom certeza. porque o cara que não sabe, ele já corre atrás para se adiantar, até porque um edital, quando ele publica, mexe muito com o psicológico das pessoas, né? Um edital certeza. publicado, um dia da prova fixo, né? O cara acha que tem pouco tempo, às vezes o cara tá bom. Mas saiu o edital, ele acha que tem pouco tempo, acha que nunca vai conseguir ver o conteúdo todo. Então você vendo os principais conteúdos, né? Eu acho que ajuda demais até na questão de saúde mental mesmo. Você conseguir dormir de noite, conseguir dormir mais tranquilo, sabendo que você já sabe o principal, né? E aí entra a importância que a gente sempre comenta dos simulados, né? Porque assim, faz parte do nosso papel como professor tirar o aluno da zona de conforto. Exatamente. Então, o aluno, ele tá craque. Cara, aquele aluno que já tá com um bom tempo numa pegada boa de estudos. Então, ele já tá craque em determinado assunto. Sei lá, ele já tá muito bom em direitos humanos. Mas aí, um belo dia, ele vai fazer um simulado nosso e eu coloco uma questão de direitos humanos sobre diretrizes do PNDH, que é uma coisa que às vezes a gente não dá muita atenção. Aí quebra as pernas do cara. O cara pode errar aquela questão do simulado, mas eu tenho certeza que no próximo domingo ele vai vir, não. Essa pegadinha aqui não me derruba mais. Que se vier na prova também. E se vier na prova, que é o mais importante, também não vai ser derrubado. Então, esses déficits assim, né, que é inevitável ter, você vai bater nos simulados. Então, por isso a importância de você ter muito cuidado, primeiro, né, ter muito cuidado nos simulados que você faz, né? O simulado tem que ser organizado de uma maneira muito cuidadosa, né? Com as questões que nem extrapolem o nível da prova que vai vir. Porque também não adianta eu pegar uma questão de defensor e colocar, não, meu simulado é difícil, olha aqui, questão de defensor. E também não adianta você pegar uma questão muito básica, né? Nessa parte é onde entra o nosso trabalho, né? Exatamente. De questões niveladas para o que você vai enfrentar. Mas você tem que sair da zona de conforto. E para fazer isso é fazendo simulado. Fazendo simulado. Então, mais uma dica aí do professor Rodrigo Lopes. Façam simulados, né? Você tem que... mas eu vou errar, não tô pronto, não vi tudo ainda. Na hora de errar é agora, né? Você não pode deixar para errar na hora da prova, não. Vamos fazer aqui mais uma pergunta, professor. Em direitos humanos, quais tratados ou temas são os queridinhos da banca? Assim, para quem está estudando agora, que tem que saber direitos humanos. Às vezes a galera tem uma certa dificuldade de direitos humanos porque não estudou, né? Isso eu entendo. Alguns alunos falam comigo, que eu estou com dificuldade de direitos humanos e tal. Eu digo, mas tu estudar há quanto tempo? Não, eu vi uma, duas videoaulas. É inevitável. Qualquer coisa que você vê uma, duas vezes, você vai ser ruim. Não tem como você ser bom numa coisa que você não viu. Com certeza. Mas, pra galera aí que tá estudando direitos humanos ou vai começar agora, quais os temas queridinhos mesmo, pra ficar bem... Vamos lá. Direitos humanos para a PMCE, ele é o que eu chamo de edital de conteúdo Frankenstein. Por quê? São vários recortes. Frankenstein. Não é só direitos humanos. Então, o que é que cai de direitos humanos propriamente dito? Princípios e características, né? Então, aquela história que a gente comenta. Indivisibilidade, universalidade, história, tudo isso aí vai cair. Vai cair, pode ter certeza que vai cair. Inclusive, a gente estava fazendo um pouquinho mais cedo hoje uma mentoria, e uma das questões que a gente resolveu foi justamente brincando com esses princípios. Uma outra coisa que eles cobram muito, teoria das gerações ou dimensões dos direitos humanos. Então, esses dois conteúdos, eles são chaves. Em toda prova que tu for fazer, pode ser uma guarda municipal em, sei lá, em um interior bem específico, pode ser uma PF-PRF da vida. Vai ter esses dois assuntos, não pode deixar. Cai ainda, e também é importante, inclusive caiu questão no CEA sobre isso, a chamada Política Nacional dos Direitos Humanos, né? O PNDH, que é uma diretriz, que ela também, como ela fala muito sobre segurança pública, é importante, né? Principalmente para o que o Estado quer do policial hoje em dia, né? Aquela história do policial cidadão, que respeita os direitos humanos. Enfim. Polícia comunitária. Polícia comunitária, totalmente. E é sobre isso realmente que versa o PNDH, né? A Política Nacional dos Direitos Humanos. Isso é a parte dos direitos humanos. Mas por que eu falo que direitos humanos é um Frankenstein? Porque na PMCE, direitos humanos tem essa parte só de direitos humanos e tem uma série de leis extravagantes. Então, do nada, lá em direitos humanos tem Maria da Penha, tem lei de racismo, tem lei de tortura. Então,
uma parte que a gente estuda nos direitos humanos são as legislações extravagantes. Lógico, essa legislação extravagante, ela tem a ver com direitos humanos? Tem, mas geralmente é num tópico específico, né? Geralmente legislação extravagante cai na disciplina de legislação extravagante, mas na PMCE não, ela trabalha isso no direito. Então, sobre essas extravagantes, na US, também é só letra de lei. Então, é o comando básico, o comando básico. Então, quando eu falo letra de lei, repare, eu não estou falando que só vai cair de acordo com o artigo 5º, de acordo com... Não. Eu estou falando, quando eu falo letra de lei, eu falo da lei, propriamente dita, e dos seus principais entendimentos. Então, por exemplo, não vai cair sei lá, um julgado muito específico sobre Lei Maria da Penha. Vai cair aquilo que a gente já sabe. Por exemplo, Lei Maria da Penha se aplica à mulher trans? Lógico que se aplica, a gente já sabe. Por mais que isso não esteja escrito na lei, a gente já sabe há muito tempo que se aplica. Já batido, já. Já né? é batido. Já. Lei Maria da Penha se aplica na agressão do neto contra a avó? Lógico que se aplica, né? Não está escrito na lei, mas a gente já sabe há muito tempo que se aplica. Então, quando eu falo que cai a letra de lei, eu estou querendo dizer que não cai conteúdos extremamente específicos. Um julgado específico de um caso que aconteceu em Minas Gerais. Não. O que cai são esses entendimentos gerais que o STF já tem caindo, juntamente né? Já com vem que vem caindo também. com a lei, exatamente. Inclusive, a gente tem muitas questões também sobre isso aí, né? Pois show de bola, então. Então é bom demais, ó. Mais uma pergunta, bora. Mais um sobre Cima. o concurso e a gente avança. Bora. A banca Funesse, ela costuma colocar pegadinhas nas questões ou costuma ser mais objetiva? Eu posso falar das disciplinas, né, que eu analiso. Em direitos humanos, ela não costuma cobrar pegadinha. Então, por exemplo, ela não costuma trocar aquele pode por aquele deve. Ela não costuma botar aquele não na frente para deixar tudo ao contrário. Ela não costuma, por exemplo, dar uma afirmativa de VOF e quando chega na hora do comando, fala assim: quais alternativas estão incorretas? Esse tipo de coisa não acontece. Como aconteceu, por exemplo, na IDECAN. É, um trocadilho que... Eu lembro que no CFO, na IDECAN, a IDECAN organizou o CFO aqui da PM7, uma questão que era isso. Tinha uma questão que ela falava assim, ó, dava 4 afirmativas. Aí o comando da questão era assim, ó. O comando da questão era o seguinte: está correto. Só que tinham 3 corretas. E não tinha o gabarito que tinha as 3 corretas. Rapaz, como é que é isso aqui? Tem 3 corretas e o que ela tá dizendo aqui só tem 2. Aí qual era o bizu da pegadinha? Ela não falou marque apenas as que estão corretas. Então, tipo assim, se a 1, a 2 e a 3 estavam certos, como tinha um gabarito 1 e 2, o gabarito era só 1 e 2. Então, esse tipo de pegadinha que não mede, repare, você já analisou 4 afirmativas jurídicas e você já sabe o que é que tá certo e o que é que tá errado. Mas você vai poder perder uma questão por causa de uma pegadinha besta dessa. Isso não é perfil da UES. Isso não é perfil da UES. Essa pegadinha eu lembro. É, tipo, 1 e 2 estão corretas. Aí, tipo, não, mas é 1 e 2 e 3, né? Aí é tipo, a resposta dela é tipo, não diz que... Eu não tô dizendo que o 3 tá tá errado. Que o 3 tá errado. Tô dizendo que 1 e 2 tá certo. É muita covardia, né? Dá vontade de arrancar as coisas na Tu é cabeça. doido. Você depois já ter resolvido 90 questões numa tarde de domingo lá, num colégio quente que só o caramba. Depois de ter visto uma questão de raciocínio lógico dentro do português. Depois já ter visto questão de matriz lá no raciocínio lógico, mas covardia. É sofrido. É sofrido. Botar pra descer, viu? Vamos lá. Um assunto aqui que eu acho que é a dúvida de muitos. E eu acho que vai dar uma adiantada na galera essa pergunta aqui, ó. Vale a pena ler muita teoria ou focar mais na resolução de questões dessa banca? Né? Como é que dá pra equilibrar os dois? Uhum. Porque assim, a gente entende que tem bancas que, por mais que você veja questões anteriores, tipo o Sebrasp, tem questão do Sebrasp que cada resposta é como se fosse uma teoria de um livro, né? Tipo assim. Uhum. Mas a Funesp, o que o senhor acha aí? Vale a pena focar em teoria, buscar sempre uma teoria a mais, ou é melhor focar logo num assunto direcionado às questões? Eu acho que quanto mais questão, melhor. Assim, você já viu, vamos pegar esse tópico que a gente está usando como exemplo, né? Princípios e geração de direitos humanos. Você já viu todo o conteúdo, já leu nossa apostila, já resolveu aqueles exercícios de fixação, né? Que geralmente são exercícios com nívelzinho mais baixo, realmente para você massificar. Não tem por que você ficar procurando outros PDFs. Porque vai chegar um momento em que tu vai estar indo muito para dentro do que é necessário. Então, se tu for procurar direitos humanos, vai ter muita doutrina de direitos humanos. Aí vai chegar um momento que tu vai estar lendo um livro do Paulo Bonavides, que é um doutrinador de direitos humanos. Isso. Pois é. Cara, não tem por que você ir atrás de ler livros. Realmente, muita aluno me pergunta, professor, qual é o livro que o senhor recomenda? Cara, não, esse é o nosso trabalho.
pegar, quem tem que ler livro é a gente. A gente lê livro, faz Exatamente. aquele material compilado e entrega para o aluno. Depois que tu leu aquele conteúdo, resolver as questões de fixação, trabalha só nas questões. Aí, lógico, se tu tá resolvendo questão. Professor, eu ainda me confundo muito em relação às gerações. Porque a primeira geração pode ser chamada de direitos de defesa, a segunda de direitos prestacionais, a terceira de direitos de participação. Professor, como é que eu faço isso? Então, tu retorna à teoria, você está tendo muita dificuldade, mas não retorna à teoria em todo o conteúdo. Retorna à teoria só naquilo que tu errou. Só na parte das gerações e das dimensões. Não vai ler tudo de novo. Não pega o PDF todo para ler de novo. Então, bateu a teoria, bateu a apostila, bateu as videoaulas, vai para a questão. E só retorna à teoria se tu perceber que realmente tem um conteúdo que tu não absorveu ainda. Tu deu a cara a tapa nas questões, viu que não tá bem, aí tu retorna à teoria. Mas salvo o contrário, questão, questão, questão. Isso é uma dica muito importante, galera, porque o que eu vejo de aluno, às vezes voltando demais no mesmo tópico, sabe? Que fica até enjoativo. Às vezes o cara acha que não entende uma coisa que se ele ver, ele vai acertar. Mas como ele não treinou, como ele não repetiu ali, não fez muitas questões, ele fica só vendo e revendo ali a mesma coisa ali, sem conseguir pensar como é que vai ser cobrado, como é que a banca cobra, né? Então por isso que é interessante evoluir, né? Então o professor Rodrigo Lopes foi muito feliz na sua resposta. A galera agradece demais e como eu disse, eu tô aqui a serviço do povo, né? Vocês, Assim, a serviço do povo. Vamos fazer outra pergunta aqui, né? Que eu acho que também é dúvida de muitos alunos. uhum. O que é que motivou o senhor sair, né? Porque o senhor é formado em enfermagem. Moro em enfermeiro de Então, profissão. assim, que ano o senhor Formação. formou em enfermagem? Eu formei em enfermagem final de 21. Final de 2021. Pós-pandemia. Foi, Durante a pandemia o senhor já durante... estava? Não, durante a pandemia eu tava terminando a faculdade. Eu tava no que a gente chama de internato, né? Na faculdade, lá na UFC. O último ano de faculdade a gente passa o ano todo enclausurado no hospital, né? Então, o último ano eu passei todo o último ano lá na HGF. Que foi inclusive o ano do concurso da PMCE em 2021, né? Então, em 2021 eu distribuía tarefas, né? Eu me dividia a minha vida entre o HGF, Hospital Geral de Fortaleza, e o estudo para concurso. E o que é que motivou o senhor a fazer essa enfermagem? Vamos dizer assim, né? Na época, eu entrei na faculdade muito cedo, né? Eu entrei na UFC, eu entrei com 16 anos para fazer farmácia. Fiz farmácia, só que eu não gostava da farmácia porque a farmácia, como ela tem muita parte laboratorial, não tinha a parte que eu queria, que era de fato o contato com o público, né? O contato com os pacientes, enfim. E isso tinha na enfermagem. Então eu saí da farmácia, prestei vestibular novamente e voltei para a UFC agora, só que agora pela enfermagem, né? Em 2017. Aí fiz a faculdade de enfermagem, mas eu sempre tive a vontade de ser Uma policial. inclinação, né? Uma Inclinação inclinação. total. Por inspiração de um tio. Eu tinha um tio meu, já falecido, faleceu em 2016, que era o SD Lopes, né? Inclusive herdei dele. E aí ele foi policial militar, né, de 2010, do antigo Ronda do Quarteirão, né, até 2016, que foi quando ele faleceu. Então eu cresci com aquela figura militar dentro de casa, né, ele morava junto comigo. E aí, quando ele falece em 2016, logo um pouquinho antes teve o concurso de 2016, né, inclusive foi o teu, 2016, um pouquinho depois ele falece. Aí a gente fica de 2016 até 2021 sem ter concurso. Então, Bastante tempo. eu acho que foi até por isso que eu continuei tanto tempo na área de saúde. Porque demorou a sair concurso da PMCE. Então, provavelmente, se tivesse saído um concurso da PMCE em 17, 19, talvez nem a faculdade de enfermagem eu tinha terminado. Mas como demorou mais a sair o concurso, eu ocupei minha vida com outras coisas, né? Fui fazer faculdade, depois emendei o mestrado. Mas as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Então, o senhor, e a respeito quem já sabe o que é que motivou o senhor a estudar para a polícia e Uhum. tal, fazer o concurso. Mas o que é que motivou a ministrar aula, né? Quando é que o senhor começou, assim, esse interesse de... Olha, interesse de dar aula, acho que algumas coisas são inevitáveis, né? São intrínsecas da pessoa. Eu lembro que em 2011, né, eu tinha 11 anos de idade, a gente estava passando aqui no Brasil uma epidemia de H1N1, né, a chamada a gripe suína, né, aquela época teve a gripe Conhecida gripe suína. suína. Isso. E aí eu lembro que o colégio teve uma ação de pegar alguns alunos de algumas salas para fazer campanhas de sensibilização, né? Então você formou um grupinho ali com representantes de cada sala e você ia sair em todas as salas falando sobre isso, né, sobre gripe suína. E aí eu fui um dos escolhidos, né, em 2011, com 11 anos.
E eu lembro que eu falava, quando eu falava sobre gripe suína, as pessoas olhavam assim pra mim, esse menino aí tem quantos anos? Fala bem e tal. E aí eu fiquei com aquela coisa, né? Não, eu falo bem. Então, quando acontecia, por exemplo, os seminários, eu via todo mundo lá tentando decorar o que ia falar com um papelzinho na mão, e eu chegava lá sem papelzinho, sem nada, e falava, e o pessoal, "Ai, tio, fala bem, fala bem." E aí, no ensino médio, eu comecei sendo monitor de português, né, na época do vestibular, 2014, 2015. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fui ser monitor de bioquímica. Aí passei a faculdade toda ministrando aula como monitor de bioquímica. Aí, quando eu me formo em 2021, eu começo a trabalhar como professor de ensino técnico. E aí, quando eu passo nos concursos, né, a leva de concursos que eu passei, 21 a 23, eu paro de dar aulas de enfermagem e começo a estudar só para concurso, né? Eu decidi que eu queria focar, realmente agora vou parar minha vida para tentar ser policial. E aí, um pouquinho depois que eu passei, me veio aquele ímpeto de novo, né? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. A gente gosta de dar aula, né? A gente não consegue ficar Não sem consegue dar ficar aula. assim. Não consegue ficar sem dar aula. E aí eu comecei, eu quero dar aula de alguma coisa, de alguma coisa. Como é que eu vou fazer? E foi a época que o antigo secretário de segurança começou a falar sobre a possibilidade de um novo concurso para o Corpo de Bombeiros. Fui ler o edital antigo do Corpo de Bombeiros, vi que o conteúdo era todo o conteúdo que eu já tinha estudado na faculdade. Então era um conteúdo que eu tinha domínio. Falei, cara, eu acho que é por aqui que eu vou começar. E foi aí que eu comecei. Então eu organizei, né? Me organizei em relação ao conteúdo, fiz uma matriz e comecei a ir atrás de dar aula. E aí, graças a Deus, e graças a você também, ao Romário, tive a oportunidade, as portas Sempre abertas abertos aqui aqui, né? no curso Professor Eric Lima. E aí comecei a dar aulas para concurso público especificamente em julho de 2023. E aí até então a gente está aí. Passa ligeiro, né, Essa pô? missão. Passa ligeiro. Foi Eu quase lembro, 2 a primeira anos. vez que tu veio aqui, a gente marcou uma aula piloto, né? Aula piloto. Sempre é assim, né? Sempre é assim. Aquele frio na barriga, né? É, Deu frio na barriga, deu. total. Não, teve uma hora que tem os personagens, né? As pessoas conhecidas. Aí, no dia que eu cheguei aqui, quem tava me gravando, a primeira aula piloto era o Ravel, né? Ravel. Ravel, gente boa demais, total. Rapidamente peguei amizade com ele. Aí, beleza, gravei a primeira aula piloto. Aí, quando eu fui gravar a segunda aula piloto, quem gravou foi a Ellen. Aí eu já tava macho. Eu macho, e agora? Será? E eu dando aula e olhando pra cara dela. Mas será que ela vai gostar? Será que ela vai gostar? Graças a Deus deu certo, né? Graças a Deus deu certo. Deu certo. Aí a pergunta, eu tenho que ministrar aula de quê? Rapaz, Depende. Depende do concurso. Depende do concurso. Porque assim, ó, foram disciplinas que eu sempre gostei de ministrar, né? Em relação à saúde, pela minha formação, né? Graduação e mestrado, mas eu também sempre gostei muito de história. E eu sei que tu também gosta muito de história, né? A gente já História é conversou muito sobre bom. isso uma vez. Só que assim, eu gostava tanto de história que eu falei, não, eu quero fazer uma faculdade sobre isso. Porque um dos meus objetivos pessoais é terminar minha carreira como militar no Colégio da Polícia. Então, um dos meus objetivos no final da minha carreira como policial militar é terminar no Colégio da Polícia. E para você trabalhar com educação em um colégio de ensino fundamental e médio, eu entendo que é importante que você tenha a Exatamente. licenciatura, né? Porque não basta você dominar o conteúdo de história, você tem que dominar também questão da didática, né? Psicologia da educação, porque você vai estar trabalhando com crianças e adolescentes. Exatamente. Então aí eu vi a necessidade, né, de começar a licenciatura. E aí eu comecei em 2023 a licenciatura. Então, eu já dei aula de história para os bombeiros, história do Brasil, história do Ceará. E uma matriz chibata, né? Matriz Gigante, bem gigante. gravada, né? Já dei aula na época do concurso de Pernambuco, da polícia, história de Pernambuco. Na época da PM da Paraíba, história da Paraíba. E aí para o concurso do Corpo de Bombeiros, né? Pela minha formação em enfermagem, monitoria em bioquímica e o mestrado, eu dei aula, eu gravo aulas, né? De biologia, inclusive nosso curso aqui, né? Eu dou biologia e química. E aí, para a PMCE, depois de ter passado em 5 concursos de PM, né? Passei soldado aqui 2 vezes aqui no Ceará. Passei CFO, o último CFO que teve. Passei PM Minas Gerais, passei PM Rio Grande do Norte. Então, eu queria engajar em algum projeto da própria MCE. Afinal de contas, é o que a gente vive, né? E aí, das disciplinas que eu tinha mais similitude, apareceu os direitos humanos. Até pela relação com a história, né? Porque direitos humanos faz muito sentido com a história, né? Tanto é que tem questões que cobram basicamente história. Você vai falar sobre gerações de direitos humanos. É história. Liberdade, Revolução. igualdade, fraternidade. Revolução Francesa, né? Primeira, segunda, terceira geração. Então, tem tudo a ver, né? E aí,
foi me dar a oportunidade, aqui no curso, de começar a ministrar Direitos Humanos. Na época, para o SEAS. Peguei para o SEAS, depois, um pouquinho depois, peguei para a PP. E agora a gente está aí com o projeto da PMCE a todo Da vapor. PMCE. E um potencial professor de criminologia, né? Bom, É pra tá. cima, né? Cara, é muito engraçado a minha estante de livros. Porque tem lá, tem curso de física, tem livro do Getúlio Vargas, tem livro da Sônia Lopes de biologia, tem sociologia, tem tudo lá. Aí quando é no outro dia de manhã, ele tá lá de serviço na PM, bora, mão na cabeça. Exatamente. No outro Né? dia, É um negócio que guarda o livro, bota a arma na cintura e vai assim, trabalhar. embora. É. Massa demais, Mil cara. facetas, né, o Mil cara? facetas, né? Tipo isso. Isso mesmo. Mas é bom porque, como eu até falei antes de começar o podcast, às vezes tudo começa a fazer sentido, né? Você começa a ver. Inclusive, eu já ministrei uma atriz de criminologia, né? Então você vê que você na polícia, começa a ter uma visão diferente, né? Que a criminologia, né? Tá tudo sobre a história empírica, é uma ciência, pá. Aí você começa a ver diferente. Aí quando você começa a se aprofundar na história, você começa a ver o papel da polícia militar, você tá ali na segurança pública, você vê o papel da polícia durante toda a história, né? A revolução, o que é que aconteceu, deixa de acontecer. É. E quando você começa a interligar essas coisas, né? Com direitos humanos, né? Ao meu ver, começa a fazer sentido, né? Pode ser que para resolver questão de concurso não faça tão sentido assim misturar, né? Mas quando a gente está se aprofundando cada vez mais, né? Como o professor Rodrigo falou, você não precisa estar lendo livros para passar em concurso. Mas a gente que tá lá de cá, a gente lê, né? Então, muita coisa que a gente vai vendo a mais vai fazendo sentido, né? E assim, é muito legal por eu estar em vários ambientes, né? Uma hora eu tô dando aula, tô na polícia e tal. Uma hora eu tô na universidade. E até hoje eu sou chamado, né? Para dar algumas aulas na universidade ali que eu fui formado, né? Então, às vezes eu tô na faculdade, às vezes eu tô no concurso, às vezes eu tô na polícia. E aí, por eu ser professor de concurso, às vezes é tão legal, cara. Às vezes chega um antigão, assim, no concurso de 2012, 2013. Fala assim, ó, ei, guarda. Peguei o bizu que tá professor de concurso. Sou assim, senhor, comando. Ele, mas é porque tô querendo passar em outro concurso. Tem como tu me ajudar? Tem como tu me dar um material? Tem como tu me direcionar? O que é que eu faço? Como é que eu começo? Como é que eu volto a estudar? Faz 10 anos, 15 anos que eu não estudo. Então, tipo assim, o cara com 15, 10 anos de polícia, geralmente mais fechado, ele tem a liberdade, quando ele sabe que eu sou professor de concurso, de vir falar comigo, de realmente ter a humildade de, não, eu sei que sobre polícia eu sei muito mais do que tu, que tem um ano. Mas sobre concurso, eu sei que tu sabe mais, então me ajuda. Incrível. E aí eu consegui ajudar o cara. O dia desse eu tava dando aula e me encontrei com meu comandante de viatura por lá. O cara estudando. Ou seja, eu dei as dicas para ele e ele fez o que eu falei. Incrível, né? Isso é gratificante, né? Além de você poder ajudar. Porque, assim, como policial militar, né? E professor, eu acho que a gente está contribuindo. A nossa forma de contribuir para a sociedade, né? E você Certeza. conseguir contribuir também para o colega de farda, né? Que tá na luta ali também. Com certeza. É massa demais. Professor, uma segunda pergunta aqui. Nessa trajetória que o senhor teve, né? Toda a trajetória aí, muito massa, né? Acredito que os alunos que estão assistindo aí também estão gostando bastante. Quais foram os momentos mais marcantes da sua trajetória? O momento mais marcante foi. Tem um momento bom e um momento ruim, né? Momento ruim, eu posso citar dois aí. O primeiro foi a primeira vez que eu chorei estudando. Eu lembro que Quem eu tava. nunca, né? Pois é, quem nunca? Mas a primeira vez é sempre complicada, né? Eu lembro que eu tava estudando informática, né? E porque a época eu estudava pelo edital de 2016, né? Que ainda caiu em informática. E aí eu tava muito ruim em informática. Sempre tive muita dificuldade, depois eu melhorei. E aí um dia, e eu morava numa casa ali pelo lado do Benfica, que mora em Fortaleza, né? Que sabe? Que era uma casa que toda vida que o vizinho de cima lavava a roupa dele, a água escorria pra dentro da minha casa. Aí teve um dia que eu resolvi um TD de informática com 15 questões, acertei duas. Foda, mano. Olhei pro lado, a minha cozinha tava alagada. Aí eu, pô, mas não tenho como sair daqui. E a maneira que eu tenho de sair daqui, que é estudando, não tá dando certo, que é a informática. Aí eu olhei, nesse dia eu só fiz chorar. Porque eu sabia que naquele momento ali, eu não tinha o que fazer. Era só limpar a cozinha que tava alagada e depois voltar a estudar. Mas aí no outro dia eu tentei de novo. Até que, por exemplo, no último concurso que eu fiz, que foi Rio Grande do Norte, eu fechei a prova de informática. Venceu, né? Total. Então, essa é a primeira situação marcante ruim. E a segunda ruim, sem sombra de dúvidas, foi o dia que eu caí no TAF. O dia que eu caí no TAF foi assim, por isso que eu falo 2021. sempre, 21. Na verdade, o TAF foi em janeiro de 22, né? A gente fez a prova em novembro de 21
E o TAF foi logo em janeiro. E eu lembro que nesse dia que eu caí no TAF, eu até então não tinha falado pra ninguém, né? Aí eu cheguei em casa, deitei na rede, comecei a chorar. Aí quando minha namorada chegou em casa, ela me viu na rede, eu não precisei nem falar nada pra ela. Quando ela me viu chorando, ela só fez se deitar na rede comigo e ficou os dois chorando. E aí foi uma situação muito difícil, né? Porque eu tinha aberto mão da minha carreira na enfermagem pra ser policial, né? E aí quando você cai no TAF, o que é que passou na minha cabeça? Perdi os dois. Vai demorar pra eu voltar pra área da saúde, e agora daqui que tem outro concurso pra PM, o que é que eu vou fazer? E aí eu passei 2 meses, desisti, total. Falei, não, isso aqui não é pra mim não, eu vou atrás de ser enfermeiro mesmo, vou atrás de exercer. Só que depois de 2 meses, cara, eu vi uma viatura passando, eu ficava, Não dá, não cara. dá, não Eu tenho dá. que voltar, né? Eu Foi não por vou. pouco, né? E eu com 22 anos ainda, eu falei, não, eu não vou passar até os meus 70 com esse sentimento de corno, de não, isso aqui poderia ter sido meu. Poderia ser diferente, né? Só que aí não tinha concurso para PMCE aqui. Eu falei assim, e eu nunca tive problema em fazer concurso em outros cantos. Já fui para o Rio Grande do Norte, para Minas Gerais. Tinha o edital aberto que era em Espírito Santo. Falei, não, quer saber, eu vou para lá. Não sei se eu assumo não, mas eu vou fazer a prova lá. Aí enquanto eu estudava para o Espírito Santo, a época, a antiga governadora em 2022, a Isolda, né, porque o Camilo sai, a Isolda assume, falou que ia botar para frente o CFO, escolheu a Idecampus CFO. Aí eu não, vou focar pro CFO. 2 meses depois ela falou que ia soltar de soldado também. Aí pronto, aí eu dei a última forma lá em Espírito Santo e comecei a estudar só aqui pro Ceará. E graças a Deus deu certo. Graças a Deus. E o Rodrigo foi aluno do nosso curso, né, Rodrigo? Total. Sempre falo que eu era aluno do Eric bem lá no começo de 2020. Nessa casa que eu te falei lá no Benfica, que a gente até chamava lá de forninho, porque era muito quente, né? Muito quente. Macho, Muito quente. que foda, Toda bicho. vida que eu ia gravar áudio, o pessoal perguntava qual era o bizu do furacão. Porque era em cima do ventilador direto. Porque era muito quente lá. Muito músculo, enfim, muita salubridade muito Hoje grande. o cara Né? ri, É. né? Hoje o cara ri, né? E eu lembro que a minha mesa de estudo era uma mesazinha de plástico e uma cadeirazinha também. Cadeirazinha de plástico. E, nossa, eu já vi muito madrugadão teu. Muito. Madrugada inteira, Madrugada vibrando. inteira. Tanto madrugadão que era só você. Eu lembro que uma vez teve madrugadão. Aí, lógico, depois tu começou a fazer umas parcerias, né? É, Parcerias, eu lembro que tinha. Esqueci o nome dele agora. Mas era um professor de português que era lá de Itapipoca. o Moacir. Moacir, exatamente. Moacir, assisti muito aula do Moacir. Então, desde 2020, né? Aí fui teu aluno e, graças a Deus, Legislação depois da de um tempo, polícia. legislação, estatuto. E agora vai voltar no bombeiro, né? Legislação da polícia. Pois é. Vai desenterrar, né? Desenterrar Código, total. estatuto. CGD. Meu Deus Tudo do isso céu. aí, tudo isso aí. Tinha tudo impresso, né? Tinha todas as questões. E aí fui, e de fato, realmente eu fui, né? Eu lembro que uma vez a gente tava aqui, aí até o Ravel, nosso peixe, né? Falou assim, tu foi mesmo, Deus, não é de Milonga, não tá de H, não? Aí ele foi pesquisar lá e viu minha matrícula lá no curso, né? Não, realmente eu fui. E aí, graças a Deus, depois de 21, 22, depois de 4 anos aí, Deu a certo. gente teve a Checkmate. oportunidade de vir aqui pro estúdio gravar, Venceu, né? né? Aí às vezes... Chegou no topo, É, né? De até aluno a professor. até hoje é engraçado, que às vezes eu tô e eu olho pro lado e tá tu. Aí eu olho pro lado tá o Cardoso Neto. Olho pro lado tá o Marcos Moraes. Todo mundo que eu estudei juntos. Então é muito massa. essa Gratificante, história. Muito né? gratificante. E a gente fica muito feliz porque o Rodrigo é um aluno diferenciado, né? A gente vê, né, de longe, quando a gente chama para gravar uma matriz, né? As portas sempre estão abertas. E a gente vê o talento, a querência, né? Porque eu vou ser bem sincero aqui para todo mundo que tá com a gente aqui. Tem gente que faz as coisas porque precisa, né? Tem gente que exerce uma profissão porque precisa, mas ele não tem um pingo de vontade de estar ali. É nítido, né? Em todo o âmbito. No âmbito da saúde, no âmbito da segurança pública, até um comércio. A pessoa faz aquilo ali porque precisa. Mas ela não tem um pingo de vontade. Ela não quer estar ali. Ela queria estar em outro canto. E existem pessoas que fazem porque gostam. E não necessariamente elas fazem questão de alguma coisa. Elas fazem porque gostam. Se vier algum retorno, show de bola. Mas, independente de qualquer coisa, eu tô aqui porque eu gosto. Né? E a gente consegue identificar isso. E aí foi uma coisa que a gente identificou em você, de chegar, de ministrar aula, porque gosta. A gente vê a querência, né? A vontade de querer ajudar as outras pessoas, né? E uma coisa que eu admiro muito também, que inclusive eu faço também, é responder os alunos, né? Porque o que a gente vê, às vezes tem um professor XY, o aluno manda mensagem, aí o cara fica ali num vácuo eterno, né? E até entende a correria e tal, mas quando o cara gosta, o cara dá um jeito, o cara responde na correria. Pode demorar Dirigindo aqui, o cara
Pode demorar 2 semanas. Falei, meu irmão, desculpa pela demora, Desculpa vi pela agora, demora. mas estou respondendo aqui e responde. E muitos alunos já chegaram pra mim pra elogiar. Ei, professor, tal, o professor do senhor é legal demais. O Rodrigo lá sempre com uma mensagem ele responde e tal. É, Então, assim, os feedbacks que a gente vai recebendo, a gente vai vendo que foram é. escolhas que a gente acertou, né? Não, e é muito gratificante, por exemplo, tem um louvor que eu escutava muito na época que eu caí no TAF, né? Que era. E até hoje escuto, né? Não só nos momentos ruins. Que é um louvor chamado Você Não Vai Parar. Aí tem uma parte que ele fala assim: o teu deserto vai servir de testemunho para levantar os sonhos de outra pessoa. Aí, direito, eu tava lá no meu Instagram, chegou uma solicitação para mim. Um aluno nosso, da PM Paraíba, que passou na prova e caiu no TAF. Eu disse, professor, me identifiquei muito com a história do senhor, que o senhor também passou no concurso de polícia e caiu no TAF. E aí passou um tempo ruim, mas depois se reergueu. Espero que o que aconteceu com o senhor aconteça comigo também. Aí isso é gratificante demais de escutar, Gratifica cara. Não demais. tem, não tem, não tem valor. Aquela história, né? Não tem preço, mas tem valor, né? Melhor dizendo. Tem Não tem valor demais. E preço. nitidamente as histórias ressignificam outras histórias, né? Então, por isso que eu gosto de história. Porque ressignifica, cara. E muitas vezes a história se repete, né? Porque, por exemplo, um concurso que a gente faz há tempo que diz, né? Vai sair concurso 2025, vai sair, vai sair. Em 2022 a gente falava a mesma coisa, cara, esse ano vai ter concurso. Em 2021, cara, vai ter concurso. E a galera que quer dar um jeito, vai lá, estuda na raça, na dificuldade, a gente sabe que é difícil. Mas o cara vai lá, dá um jeito, e quando sai o edital, o sentimento é de felicidade. Eu fiz o que eu pude, ter uma base boa, né? E quem não acredita, não é nem nas informações, às vezes o cara não acredita nem em si mesmo, né? Pra começar, hoje tá aperreado, né? Tá. Porque, tipo, saiu a banca. A gente tem o quê? Um mês pra Saiu o edital? edital, é. Então o cara já fica pensando nesse mês, né? O cara fica pensando, aí, um mês, um mês, um mês. E às vezes o cara acaba não conseguindo estudar, né? Vem ansiedade, E aí vem. começa aquela história. Vai dar tempo? Vai dar Vai dar tempo. tempo? É a pergunta que eu mais recebo. Pré-edital, há 2, 3 meses atrás, 5 meses atrás, ninguém perguntava muito isso, não, sabe? Uhum. Saiu a banca, aí pronto. Aí quem não resolveu mudar de vida antes, que tá resolvendo agora, pergunta isso. Vai, professor, dá tempo? Aí, até eu perguntar ao senhor, né? E É. aí? Se dá Pra tempo, galera que vai começar agora, está zerado total. vamos facilitar, né? Vamos trazer uma galera que já estudou para algum outro concurso, já viu português, já viu alguma coisa e Uhum. parou, e vamos direcionar para a galera que começou agora do zero mesmo. Uhum. Então, duas perguntas, duas galera, vamos dividir. Porque a gente sabe que muita gente parou e acha que não sabe mais de nada, porque a imagem do concurseiro é essa. Ele passou um mês sem estudar e pensa que esqueceu tudo. É, que é nãozão total. Que é nãozão total, mas não é. Não é. Mas não é. A gente tem que ser conveniente aqui que não é. É. O cara que passou um mês sem estudar, quando ele volta, muitos flashes, É, o cara total. começa a lembrar, Memória, começa a acertar a memória. questão. Total. É diferente do cara que vai começar a ver do zero. Ele não tem aquela visão macro, onde é que começa, onde é que termina o Uhum. português, né? Ele não tem essa visão, né? Então, assim, para esses dois alunos, faz de conta que chegaram aqui para o senhor e perguntar: dá tempo de começar agora? O que Dá o senhor tempo. diria para eles? Eu responderia que dá tempo começar agora. Porque, ó, vamos ser bem. Vamos falar de tempo, né? Vamos supor a banca foi escolhida, nós temos, sei lá, um mês até o edital. Depois do edital, coloca aí 2 meses e meio a 3 meses para a prova. 90 dias. 90 dias. Então a gente tem aí tranquilamente um prazo maior que 90 dias, menor que 120 até a data da prova. Isso em condições normais. É bacana. Cara, em 3 meses e meio, 4 meses, você faz um estrago muito grande. Faz. Mas assim, Faz estudando de verdade. Seguindo um cronograma, resolvendo questão, fazendo simulado, você faz um estrago muito grande. Então, por exemplo, não são poucos os casos de gente que só começa a estudar depois do edital e consegue passar. Lógico, são aberrações, são pessoas que nasceram com a bunda virada para a lua. É verdade. Porque, por exemplo, o primeiro concurso da PMCE que eu passei, em novembro de 2021, eu já tinha 1 ano de estudo. 1 ano de estudo. O primeiro, de fato, de todos que eu passei, que foi Minas Gerais, em agosto de 21, eu já tinha 9 meses de estudo. Então, um cara que estuda 3 meses e consegue passar, como eu conheço alguns, realmente é um cara diferenciado. E realmente, quando você estudar a história de vida do cara, o cara já fazia uma graduação em Direito, ou o cara já, sei lá, o cara já era formado em engenharia. Cara, eu pago muito pau pra quem é bom em exatas. O pessoal que é bom em exatas é bom. É um pessoal que é desenrolado mesmo. Eu admiro muito quem tem esse tipo de vocação, de raciocínio. Porque eu particularmente não tenho. Então, em 3 meses e meio, 4 meses, você consegue sim chegar no nível competitivo.
Consegue, sabe por quê? Porque eu passei, no último concurso de 23, eu passei com 76% da prova. Eram 100 questões, eu acertei 76. Eu passei em 170 de 1.000 vagas. Eu acho que a nota de corte foi, salvo engano, aí 68, por aí. Foi 60 e Por alguma aí. coisa. Ou seja, você não vai precisar fazer 90, 100% da prova. Não precisa fechar a prova. Não precisa Um fechar a concurso prova. de muita gente, né? De muitas vagas. Muitas vagas, Né? né? Então, mas lógico que para você estar dentro das vagas imediatas, né, das 1.000 vagas, para não depender de CR, não depender de comissão, enfim, você tem que fazer ali uma margem, né? E geralmente a margem, pelo menos eu acho que 80% é uma margem segura. 80% tá dentro, Se né? você fizer 80%, não tem quem lhe tire aquela vaga. Só se De você 100 cair o cara fez 80, meu amigo. Pronto, tá dentro Tá total. dentro, não tem que questionar. Agora, realmente, quando você vai, sei lá, uma pontuação de 60%, aí já fica um negócio mais Já é um perigoso. negócio mais arriscado. É. Então, 3 meses a 4 meses, você chega. Talvez você não chegue no 100%, porque aí realmente. É querer demais, né? Tu também. entrou agora, a questão na janela, né? tipo É muita putaria, É tipo né? isso, né? Já é querer demais, né? Consciência, né? Mas agora, assim, um nível competitivo ali de 70%, 80%, tu desenrola em 3 meses, 4 meses. E eu acho que tem a cereja do bolo. Tem aquele. Tipo, caiu isso aqui que eu estudei, né? Eu acho que tem isso. Com certeza. Eu já fiz concurso que veio aquele negócio ali, umas 5, 6 questões do conteúdozinho, que talvez eu via mais, eu vi num revisão, eu vi alguma coisa. Tem a cerejinha do bolo. Eu costumo dizer que é uma sortezinha também. É. O cara tem uma sortezinha É. que faz uma diferençazinha ali. É aquela história, né? Se esforça aqui embaixo para que o cara lá de cima te dê uma ajuda, né? Tem isso. aquele empurrãozinho sobrenatural, não tem como. Com certeza. E, por exemplo, ó, interessante isso aí que tu falou. Eu falei que eu passei no CFO, né? Eu passei no CFO, eu tô na segunda turma do CFO. E no Que vai chamar mais de 100. Se Deus quiser. E no CFO, cada pontozinho... Por exemplo, tem cadetes agora no primeiro ano, no segundo já, né? Que fizeram o mesmo tanto de pontos do que eu, 74. Mas como lá pelos critérios de desempate, né? Eles acertaram mais específicos e tal, foram e eu fiquei. Então cada ponto no CFO foi no tapa. E teve 2 questões de raciocínio lógico extremamente difíceis, essa de matriz e uma outra, que eu chutei. Eu chutei e acertei. É o que eu tô dizendo, é Tem o que papo ter. a cerejinha do bolo, é uma força sobrenatural ali. Cara, Deus, cara. estuda, faz o bem pras pessoas que uma hora volta. Retorna. Uma hora retorna. Porque eu vi pessoas que estudaram mais de 2 anos para esse concurso. Certo? E não era aluno nosso. Ele me viu depois, tal, para concurso. Pois é, eu fiz esse concurso, tal, estudei 2 anos. E eu acabei não passando por causa de 2 questões. Tipo, o cara dizer que não passou por causa de 2 questões, às vezes não, com certeza. Dói mais do que o cara que não passou por causa de 30. Com certeza. Porque o cara fica o cara fica lembrando, fica remoendo. Eu já aprovei em concurso por causa de uma questão, pô. Entendeu? Já aprovei em concurso por causa de uma questão, fazer o mínimo, não passei. Você fica pensando, mas se eu tivesse feito diferente, será que eu tivesse... Então tem aquele detalhezinho de sorte. E tem gente que diz assim, cara, eu estudei 3 meses aqui. Passei. Fiquei enganchado aqui nas vagas, entrei na segunda turma, na terceira turma. Exatamente. É o que você vê, pô. A ela ficou em 100 e alguma coisa no concurso 2021. Ela estudou 30 dias, pô. Tipo, pra sentar, pra pegar aqui o material, eu disse, ela estuda isso. Eu lembro da história, né? Que ela te ajudava na gravação, e estudava, né? E depois estudou. Exatamente. Porque assim, foram 2 meses. O edital 2021, ele nivelou todo mundo, porque mudou tudo. Né? Vinha 60% de legislação e tal. Aí 2021 mudou tudo. Veio constitucional, veio segurança pública, administração pública. Então veio tudo novo. Eu disse, pronto, é agora. A Ellen quer entrar no concurso da polícia. Então a gente vai montar uma estratégia, porque a gente tava com o curso de legislação da polícia e saiu. Então, minha responsabilidade com os alunos, ela sempre existiu, né? Era intrínseca, inegociável. Então, foi o que eu fiz. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fiquei ao vivo quando saiu o edital. E um aluno mandou uma mensagem assim pra mim no YouTube, né? Tava ao vivo. Por coincidência, o Cardoso estava lá, o Coronel Marcos Moraes estava lá também, e o Max. A gente, ficou ao vivo. Na hora que saiu o edital, nós estávamos ao vivo. Foi tipo uma sorte, vamos se dizer. Entendi. Deus moveu os pauzinhos dele ali, e o Cardoso tinha ido lá em casa, e o Marco Moraes estava perto, o Coronel Marco Moraes, e o Max estava lá em casa. Aí quando saiu o edital, eu disse, vamos ficar ao vivo, bora. Aí era no meu quarto. Né? Na época o estúdio era na tua casa, né? Lá na casa da minha mãe, conhecido como fundo de quintal, né? Que era no quarto do cara, afastava a cama,
Aí tinha um guarda-roupa, Pronto. a luzinha pequena, gravava com o celular, com o Xiaomi, ligado direto na tomada. O microfonezinho aquele de R$ 100 da Mercado Livre. Pronto. Acabou. Aí transmitia ao vivo aqui do YouTube aqui, ó. Ligava, logava direto no YouTube e bum, ficava ao vivo. Não tinha nem arte, banner, vinheta, não tinha como ter nada. Só, bum, fica ao vivo, ao vivo. Pronto. Aí eu lembro que deu mais de 3.000 pessoas na live. Aí o aluno mandou mensagem, professor, o curso de legislação, porque não veio mais legislação. Esquece legislação. E o meu curso tinha tudo de legislação. Tudo. Código, disciplinar, está tudo sempre organizadozinho ali, sempre organizou tudo e tal. Sempre me ajudou. Aí eu olhei assim para um lado e para o outro e disse assim, quem comprou o curso de legislação, que na época era R$ 60, vai ter acesso ao curso completo. E quem não comprou, aproveita para comprar hoje. Porque aí eu falei, tá o preço de curso Só de legislação, disciplina. de uma disciplina, e vai ter acesso ao curso completo. E aí, eu me comprometi com uma coisa que do fundo do meu coração, eu queria entregar, independente o curso que eu tinha vendido antes, se era R$ 50, se com todos os descontos eu só tava ganhando 30, se eu já tivesse pego o dinheiro e feito outra coisa, ou se não, independente. Eu vou gravar esse curso completo. E lancei a braba, né? Vamos gravar o curso completo. Pronto. E aí falamos sobre a disciplina, papapá. Aí quando a gente começou a analisar a disciplina ao vivo, que a gente não tinha olhado antes, feito o resumo, era ao vivo aqui, abrindo o edital aqui, lendo, e aí eu, caralho, meu irmão. Criminologia. História do Ceará. História do Ceará. E eu estudei essas coisas aqui, eu sei, eu tenho noção do que é. Por isso que eu fiquei pouco nervoso, porque eu disse, é muito. É muito, é. Pelo meu conhecimento, pelos meus cálculos, cara, isso aqui é muito. Constitucional, português, matemática. Pra quem só via legislação, artigo 5º 144, né? É muito... Aí tinha a básica, e eu não tinha o curso completo de básica. E a específica era legislação. Então, quando eu olhei a casa específica ali, penal, processo penal, penal militar, eu disse... Extravagante. Ou vai ou racha. Aqui ou eu me lasquei todinho, ou então a gente vai dar sucesso aqui. Vai alavancar. Pronto, terminou a live, eu disse... Ellen, nós temos um problema. Nós temos um problema. A gente tem que gravar esse curso, porque, além disso, eu tive uma pequena... Não sei se é responsabilidade ou irresponsabilidade. Mas eu disse, todo esse curso vai ser gravado em menos de 30 dias. Com apostila, material, questões, todo completo. Então a galera comprou a ideia. E eu sou capaz de fazer isso, pô. Tô no gás, sou capaz. Vou gravar penal militar todinho. E na época não tinha professor de penal militar aqui no estado do Ceará. Eu disse, não, mas esse penal militar aqui eu engato ele todinho, gravo ele todo, respondo questão de todos os concursos que tiver. O Cardoso aqui tá no constitucional. Chama o Coronel Marcos Moraes aqui no processo penal, o Max, nas extravagantes, a gente foi cascaviando, montando, chamamos o professor de Adeildo Oliveira, tinha sido meu professor em 2015, aí ela disse, vamos tirar esse professor de onde? Eu disse, eu vou pegar os professores que um dia me ensinaram, que eu sei que é bom. Aí eu fui buscar o Guilherme Lemos em Juazeiro do Norte. Atualidade, Guilherme Lemos, não sabia nem quem era eu, pô. Era o Pivete, eu falo dele de atualidades num canal do YouTube que ele tinha, Maratona de Atualidades. Assisti as aulas dele, peguei o Guilherme Lemos, falei com ele no Instagram, ele, opa, cara, sou muito feliz saber que você foi um aluno, eu topo. Disse, mas vamos buscar esse cara do Juazeiro do Norte, vamos trazer ele pra cá, a gente paga a hospedagem, paga a passagem, custeia tudo, vamos gravar, vamos. Falei com a Adeildo, nunca tinha falado com a Adeildo Oliveira. Adeildo, tal, fui seu aluno, cara, fico muito feliz e tal, vamos gravar uma matéria de história, embora sim. Faz tempo que eu não gravo história, já tava dando aula de outra disciplina e tal, com a carreira universitária dele, né, professor universitário. Sim, direito, né? Aí disse, eu vou voltar, vou preparar um material de história, tipo, do zero, e eu vou gravar. Excelente. Foi lá, gravou, aí eu fui convocando, a galera que eu sabia que era bom. Então a gente, de uma certa forma, a gente montou o melhor time do estado. Tava imbatível o time ali, tava completo. E a Ellen gravava todo mundo, tipo, todas as aulas, a Ellen tava lá gravando, era eu e a Ellen, papapá. E em menos de 30 dias, acho que em 29 dias a gente já tava com o curso completo. Tipo, o cara quisesse o constitucional, tava lá todo gravado, atualizado, pós-edital, direcionado pra banca, penal militar, o processo tudo. A gente gravou tudo. Aí a Ellen pegou os outros 30 dias, eu disse, Ellen, pronto, a gente vai gravar em 30 dias, e os outros 30 dias tu vai estudar. Aí eu separei o conteúdo e disse, ó, tu vai estudar isso aqui quer mais, isso aqui. E tinha vezes que ela só chorava, né? Ela tá aqui, ó, do lado aqui, só, né? Só chorava. A última semana da prova, ela só chorou, pô. Então, tipo, ela estudou 30 dias, mas tu diminuiu uma semana. Porque a semana de véspera... Foi só desespero. Revisão de véspera, foi só desespero. Só desespero. Só chorando e tal. E as questões, né?
Tinha questão que ela não sabia. Uhum. Aí bate o desespero, pô. Eu tô estudando aqui, falta um mês pra prova, 15 dias pra prova, e tem questão que eu não sei nem ler essa questão. Ó, mantenha calma, vá lá, dê o seu melhor. Se ela disser que bateu o edital, ela tá mentindo, porque ela não bateu o edital, né? Não conseguiu ver história, não conseguiu ver processo penal. É. Mas teve aquele, um pouquinho do sobrenatural, porque o pai dela chegou, aí que ela vai chorar. O pai dela chegou, um dia nós tava lá na casa dela, ele chegou e disse assim, meu filho, você já passou. Aí eu, não, mas é papo de pai, né? Sim, Motivação, né? O pai apoiando, chega, né? você vai passar. Aí ele disse assim, mas eu não tô blefando, não. Tinha acabado de chegar da igreja, no domingo. Eu recebi lá no altar, eu vi você fardada, e eu tô lhe dando a certeza. Você vai passar. Não é pra lhe motivar, não, é porque você vai passar. Eu disse, mas rapaz, eu senti. Mas vai passar mesmo. Aí passou. Só que ela nunca tinha feito o TAF. Aí que entra o detalhezinho, a cereja do bolo, aquele. E as Nunca- mulheres foram as primeiras Foram a as fazer primeiras a o TAF. fazer o TAF. Tipo, 3 dias, Eu lembro. disso aí. TAF. E ela nunca tinha batido o TAF, ela nunca tinha corrido, nunca tinha feito barra. Aí vamos matriculei ela na assessoria de corrida. Vamos, a mesma assessoria que Sim, tu sim. treinou também. Sim. É, Eu lembro a CG. CG, Carlinhos. é o Abraço, Carlinhos, abraço, viu, abraço pro Carlinhos? Tamo Carlinhos, junto. desenrolado. Então ele é prova viva. Ele chegou lá, pô, não fazia barra, não fazia não sei o quê. E treinando, indo todo dia. Aí eu tinha que trabalhar, ir pra polícia, né? Serviço. Aí o pai dela, eu vou deixar ela, vou levar ela todo dia. Levava ela todo dia. E ela não fez. Até uns 3 dias antes do TAF, não foi? Ela não fazia o TAF. Ela nunca fez, tipo, simulado de TAF. Ela não fazia. Aí eu disse, ó, vamos montar uma estratégia aqui. Vamos descansar esses 3 dias. A gente foi comer açaí, não foi? Assistir filme. Tipo, eu queria o quê? Tranquilizar a mente dela. Porque não adianta de nada você fadigar o corpo, chegar no dia da fadigado. Cansei de ver gente reprovado. O cara tem potencial, mas não descansa. É. Fadiga. Descansando 3 ou 4 dias, não fez mais nada. Faltando 4 dias, eu disse assim, sobe na barra aí pra ver quantos segundos tu faz. Vai dar o máximo. Faz quanto que é a prova. 1h da manhã. Eu lembro como se fosse hoje. Ela, ó, pum, máximo. Aí eu acho que era 6 segundos. 8 segundos. Aí, desce, pronto. Vamos guardar aqui pro dia. Pronto. Não faz mais nada. 4 dias não faz mais nada. Acabou-se. Aí quando foi no dia, era lá na Via Corpus, né? Não, foi lá na Unifor. No Unifor, né? Unifor, né? Na O Unifor. TAF foi na Unifor. Foi na Unifor, era longe, pô. Era. Era longe, pô. Aí eu da grade assim, ó. Dava pra ver lá longe, mas aí na corrida ela passava andando. Macho, eu chorei. Parecia criança, chorei. Vai, ela gritava, mas gritava. E ela não me ouvia porque era muito longe. E ela passava andando. Porque daí eu via ela correndo lá do outro lado. Ela vinha, andava, corrida e fez o TAF. E a barra, quando o fiscal disse desce, né? Eu disse assim, ó, eles vão mandar tu descer. Né? Porque eles acham que o cara coisou e diz, desce, né? Mas tu segura até o último segundo. Só desce quando tu não aguentar mesmo. E for descer, desce devagar. Aí o cara com o relógio disse assim, pode descer, não foi? Sem que não tinha dado o tempo ainda. E ela não queria descer, né? Tipo, ela só balançou um pouquinho, né? Ele pensou que ela ia descer. Ela segurou. Quando ela desceu, que ele olhou pro relógio, exatamente 8 segundos que precisava. Né? Aí a guerra do outro dia. Eu tô sentindo dor, né? Nunca tinha feito o TAF, eu tô sentindo dor pro outro dia. Isso não tem negócio de dor, não. E tinha ainda o tiro de 50 metros. Era, sentindo dor e tem o tiro de 50 metros. Tiro de 50 É metros. justamente o que mais machuca. Vai comendo a beta 30. O famoso bizu, né? Tem que Burro. ter. Mas não era psicológico. Era. Ela não sentiu a dor na hora, não foi? Deu o tiro, não sentiu, na hora não sentiu nada. Tipo, antes, ela foi na fila xingando, as meninas apoiando ela, vai ela. Na hora o sangue esquentou, foi-se embora. Aí passou em tudo, tomou posse, e aí como promessa, né? Ela foi pra igreja, pra nossa igreja lá, e foi pro altar, né? Pra prestar o depoimento, né? O pai dela foi lá também. Testemunho, né? Testemunho, né? Porque ele recebeu lá no altar. Então, é o que eu digo. Você tá próximo de Deus, facilita, né? Ajuda, né? Não vou dizer que facilita, mas ajuda, né? Tem aquela dosezinha de sorte, né? E você entender também por que não deu certo, porque, por exemplo, tu caiu em 2021, mas o cara tem que entender, né? Não deu certo por algum motivo, né? Não era pra ser agora, né? Certeza. E aí o cara continuou perseverando pra dar certo. Por exemplo, se eu tivesse caído em 21, provavelmente eu não teria feito meu mestrado. Se eu não tivesse feito meu mestrado, talvez eu não tivesse a intenção de começar a dar aula para concurso. Não tinha conhecido
Não tinha não tinha conhecido o Romário, que é quem Fazer essa me ajudou no início, né? Então, enfim, você tá onde tá hoje por algum motivo, né? Mas tu tá falando isso aí, Eric, eu lembrei uma coisa. Esse esforço todo valeu a pena, né? Porque, como quem acompanhava de aluno, eu acho que 2021, o concurso da polícia, foi um divisor de águas pro curso, né? Divisor de águas. Porque eu lembro que no começo tu tinha legislação, aí depois o Cardoso chegou com o artigo 5º em 44. Aí eu lembro que tinha isso, tinha constitucional, tinha legislação. Aí do nada já tinha tudo, né? Do nada já tinha a equipe toda. E aí depois, enfim, se consolidou total e graças a Deus só continua crescendo. Graças a Deus. E chegando pessoas maravilhosas, né? Como o senhor aí, vários professores que a gente tem. E eu fico orgulhoso, porque lá no começo, quando eu comecei a estudar para concurso, lá no começo mesmo, 16 anos de idade, eu via muita galera dizer que não ia dar tempo, né? Tipo, mas tá estudando aí menor de idade, pô. O concurso aí vai sair agora, mano. Mas é bom que tu aproveita pro próximo, né? Tipo assim, é uma conversa que às vezes o cara não queria me motivar, né? Mas pra ele era inevitável falar, porque ele achava que talvez eu estivesse acreditando numa coisa que não existisse, né? É. Tipo, o cara, mas tem quantos anos? Eu, 16. Tipo, mas e aí a carteira? Aí o cara começa a perguntar, né? Tipo, a curiosidade das pessoas começava a liberar alguns pensamentos aqui de que não ia dar certo, né? Mas aí, né? É quanto tempo? Vamos fazer um cálculo. Aí o cara começa a fazer o cálculo. Mas se o concurso sair tanto e tanto, e vixe, mano, Mas tu acha que dá, não vai dar? Tipo, era nítido, pô. Eu tinha 16 anos. O concurso tava prestes a sair. Como é que eu disse pra uma pessoa de 16 anos que vai dar tempo? Mas ninguém precisava me dizer que ia dar tempo, não. Eu tava pré-determinado. Por isso que eu digo, quando você gosta de estar num lugar, não tem tempo ruim, não. Você tá lá e o negócio, o pau tá torando e todo mundo desistindo, e você passando essa cidade sem dinheiro da passagem. Mas eu quero estar aqui e eu quero passar. Vou ficar aqui até passar. E aí eu fiquei na segunda turma, por causa de uma questão, que foi o que me botou pra dentro. Porque se eu tivesse ficado na primeira, não tinha dado tempo. Total. Aí meu irmão Max estudou demais, ficou na primeira turma e caiu. Foi ser inteligente Foi demais. ser inteligente demais, entendeu? Aí não conseguiu assumir, né? A tua história é muito parecida com um canga meu de pelotão. Até falar o nome dele, o Tarles, né? Não vou falar o QRA, não, vou falar só o nome. Tarles. Ele fez a prova, o nosso concurso. Quando ele fez a prova em janeiro de 2023, ele ia começar. Não, ele tinha acabado de terminar o segundo ano do ensino médio. Então ele tinha 16 para 17. Mesma história aí. Não tinha ensino médio ainda, não tinha carteira de motorista, nada. Só que o que acontece? A nossa prova é janeiro de 23 e o curso de formação, como era o primeiro ano do governo Eumano, demorou para começar. Então, diferente do concurso da Ellen, que a prova foi em novembro e as fases foram logo em seguida, né? O nosso não. O nosso passou muito tempo parado. Então, a nossa prova foi em janeiro de 23, mas o curso de formação só foi começar em fevereiro de 24. Então, nesse 1 ano e 1 mês que atrasou o concurso, deu tempo do Thales terminar o ensino médio e tirar a carteira dele. Ele fez 18 anos, no outro mês ele tá lá no nosso pelotão. 18 anos. Exato. Exato. Tanto é que a gente frescou o curso de formação todinho com ele, por ele ser o mais novo. Mais novo. Por ele ser o caçula. Mas assim, o cara é extremamente desenrolado, um excelente policial. E quando é pra ser, né? Inclusive, abraço aí, Thales. Tem que ter essa dosezinha de sorte também. Até um edital demorando um pouquinho, é a chance de alguém entrar, né? Total. Isso aconteceu também tanto com o Max na Polícia Penal, quanto com o meu irmão mais novo também, o Franklin. No dia de entregar o documento, ó, ele fez 18 anos de idade. É loucura, é loucura. Não foi? O Franklin, no dia de entregar o documento, tipo, é hoje. Aí vai entregar, aí 18 anos de idade, entregou a documentação, aí na época, a matrícula, na inscrição do concurso, da matrícula do curso de formação, você precisava ter CNH, na matrícula do curso de formação. Só que eles pediram a CNH na hora de entregar a documentação. Teve uma documentação prévia para entregar. Sim. Aí não tinha. Aí a gente foi para RIP, foi para baixo, falou com um defensor público, falou, inclusive quem ajudou também foi o Hermes Castelo Branco. E a gente falou com a galera da comissão e tudo. Aí, não, vamos alterar aqui. Entrega pelo menos que tá inscrito na autoescola. Aí nessa aí, o Frank, com essa movimentação que ele fez, a porrada de gente entrou. Tipo assim, muita gente nem ia, né? Entendi. Porque não tinha ali... Já tinha entregado os pontos, né? Já tinha entregado os pontos. Aí mudou, aí publicou. Não, na entrega desse documento aqui e tal, que é posterior exame, não precisa da CNH. CNH é na matrícula efetiva do curso de formação. Aí corri com ele, a gente tirou a habilitação dele em 1 mês, aí deu tempo. Loucura, né? Todo mundo tem seus perrengues no concurso, né, cara? Incrível. Todo mundo tem seus perrengues. Nunca o concurso não,
Não, a prova foi tranquila, o TAF. Não, sempre tem alguma fase que o sempre bicho tem pega, alguma né? coisa. Por isso que eu falo que, lógico, a nossa apreensão sempre é maior para a prova objetiva, mas não baixa a guarda nas outras fases. Não baixa a guarda no TAF, não baixa a guarda no psicológico e não vacila com a documentação. Porque só o que tem. Conheci um colega meu na época que a gente treinava pro TAF, que ele tinha feito todos os testes, passado em tudo, mas que estava perigando não assumir porque ele foi pego numa blitz do Detran sem capacete. E aí, se a carteira dele for suspensa, como é que ele assume? É. Então, cara, Um detalhe, né? enquanto você não tomar posse, não baixa a guarda, não baixa É a um guarda. elefante se engasando com a mosca, né? Tipo assim, né? Exatamente. É aquela história, né, que a gente escuta muito. O cara come uma vaca Como uma vaca. e se engasga com a mosca, né? É exatamente Não isso aí. vacila, não vacila, E cara. tem gente que tá assistindo aqui que talvez seja menor de idade. Aí, muitos alunos me perguntam, menor de Muito, idade. verdade. É, mas será que dá tempo? Cara, não tem essa de será que dá tempo? Vai dar tempo. Vai dar tempo. Começa a estudar, estuda com gosto de gás. Faz de quando você tem toda a documentação. Se você não puder tirar agora, porque é burocrático, né? A administração pública é burocrática. Uhum, Isso é um fato que não vai ser da noite pro dia. com Tipo, certeza. ferrar prova hoje, amanhã tá fardado, não é assim. Com certeza. Então tem todo o trâmite, Tem as questões políticas, questões né? políticas e tal. Então, nessa aí, o cara vai comendo um tempozinho ali e tal, vai desenrolando uma coisa ou outra. O cara também tem que ter sabedoria e um pouco de discernimento. Porque eu vejo gente que fala assim, não vou estudar não, porque eu tenho 17 anos. Não, 17 anos é a hora perfeita. Com certeza. Tipo, não vou estudar porque eu tô no ensino médio. Cara, tu sai do ensino médio já com a garantia de concurso público, é tipo a hora perfeita. É strike, entendeu? É Certeza. strike. Eu nunca tirei uma carteira de trabalho, por exemplo. É, eu também não. Tipo, 18 anos eu já fui, Aham. já servidor, entendeu? Já saí do. Não fiz o ensino médio também, fiz o EJA. Uhum. Mas eu já tinha convicção. Né? Eu não quero ser CLT, eu quero ser concursado. Então você tendo essa convicção, a galera que tá aí de casa que talvez tenha alguma dúvida, não tenho uma de CNH, eu não tenho isso, eu não tenho que. Cara, eu não tinha título de eleitor, eu não tinha nem CPF. Menor de idade, eu não Eu tinha. lembro dessa história, você não tinha nem CPF, Tinha né, não, cara? pô. Minha mãe Indigente. 9 filhos, minha mãe não ia nem pra Indigente reunião total, do né, mano? colégio, pô. Então, tipo assim, tinha identidade, pronto, acabou-se. E o resto é resto. Depois que eu ficar de maior, eu vou lá atrás. Uhum. Título de eleitor, CNH, ensino médio, terminei no EJA. Então, assim, você tem que ter querência, né? Tem que ter o objetivo claro, eu quero isso. E você tem que ir atrás. Se você ficar se lamentando, eu não vou fazer porque eu não tenho isso, não vou fazer porque eu não tenho isso. Vou dizer uma coisa, tem dezenas e centenas de alunos trabalhando com o que tem, enquanto não tem o que quer. O cara trabalha com o que tem e vai dando certo, e vai tomar posse, né? Como aconteceu comigo, aconteceu com vários exemplos aí que a gente tem na prática, meu irmão mais novo, o Max, centenas de pessoas que eu já conheço, muitos alunos. Professor, menor de idade, dá tempo, cara? Dá. Porque você vai lá, faz a prova menor de idade, você consegue se inscrever, né? E vai avançando. Total. Do jeito que eu dei o exemplo aí do Tarles, tem um outro colega meu de pelotão, a gente chama ele de xerife, que ele fez, o Felipe, né? O nome dele é Felipe. Ele fez ele tava perigando os 30 anos. Só que o edital saiu em outubro. Então o edital saiu um mês antes dele fazer 30 anos. Então o edital saiu, já podia se inscrever, assim que saiu ele se inscreveu. Durante o edital ele fez 30 anos e quando ele entrou no curso de formação ele já tinha 31. Me deu certo. E deu certo. E hoje em dia é policial. Um Então, ótimo policial, inclusive. esses exemplos aí servem para ressignificar outras histórias, né? Com certeza a galera que entrou aqui nesse bate-papo não vai sair da mesma forma, né? Riqueza de conhecimento aqui. Com certeza. E para finalizar, eu queria fazer mais uma pergunta, né? Para finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para quem está nessa jornada rumo à aprovação? Acho que a mensagem final é: não desista com as dificuldades, mas não basta só um discurso romantizado, você tem que ter isso de uma maneira prática, né? É aquela frase clichê que não tenha sonho, tenha objetivo, né? Então, é importante que você tenha essa resiliência de você não desistir, mas é importante que você também saiba o que fazer. Então, tenha um cronograma, não fuja dos seus compromissos. Então, época de escolha de banca, com a eminência do edital, cara, é hora de fechar a casinha. É hora de cortar. A palavra é cortar. Não, professor, mas aí não vai ser muito. Não, a hora de cortar é agora. A hora que você podia flexibilizar, de sair para um racha, de sair para o aniversário de um amigo. Tô falando da tua mãe, da tua filha, não. Tô falando de um amigo, por exemplo.
A hora de cortar é agora. Pré-edital, que já tem banca, e no edital, então, nem se fala. Eu lembro que na época que eu tava em edital, foi até uma coisa, amigos meus próximos mesmo, amigos que eu tenho amor, são muito próximos de mim, mas que eu parei de sair porque eu sabia que naquele momento era importante pra mim. Até os caras falam, Rodrigo, tu sumiu do nada, tu apareceu o policial. Porque eu entendi que é a hora de se fechar. Então a hora de se fechar é agora. Saiu banca, o edital tá iminente. Então, cumpra com seus cronogramas. Não adianta, cara, você pode ter o melhor cronograma do mundo. Você pode ter o cronograma feito pelo 01 do IME, o 01 do ITA. Um cara assim genial. Se você não cumprir aquele cronograma, não vai adiantar nada. Mas é cumprir de verdade, né? Não, eu vou estudar aqui português, direito penal militar, eu tô melhor, vou deixar para ver só amanhã, porque aí eu consegui. Não, tu não pode se enganar. Então o compromisso é esse, é estudar a teoria, fazer as questões e não vacilar com os simulados. Cara, eu sou um fiel defensor dos simulados. Não existe preparação para concurso sem você fazer simulado. E sobretudo se você puder, simulados presenciais. Porque nada melhor do que a prática mesmo. Nada melhor do que você pegar lá aquele papel com pouco tempo e tremendo você marcar. Nada melhor do que você marcar um gabarito errado porque fez com desatenção no simulado. E aí quando chegar na prova tu não vai correr esse risco, porque na prática tu já fez. Nada melhor do que tu gerir o teu tempo dentro do... Nada melhor do que tu dormir cedo no dia anterior para treinar no dia do simulado. Então, tem a parte romântica, logicamente, tem que ter a motivação, é importante, mas a motivação é só a cereja do bolo. O que garante a tua aprovação é a constância, é a disciplina. Então, se motive sim, pesquisa no YouTube Charlie Mike, vibre na corrida, tudo isso tem que ter. Mas a constância, a bundinha na cadeira, a teoria, as questões do simulado é o que vai te colocar para dentro da Polícia Militar. Aí, show, viu? Salve de palmas aí, professor Rodrigo Lopes. Show de bola, professor. Valeu, muito obrigado irmão, pelo convite. Certo? Caveira junto, total. Pra galera bater o print, né? Tu acha que eles têm coragem de bater o print? Tem não. E marcar? E marcar. Tem não. Professor Rodrigo Lopes, professor Eric Lima. Marca o podcast. Você vai lá no Instagram, Eric Lima Podcast, vai seguir, certo? Que a gente vai estar sempre atualizando vocês lá, sempre trazendo conteúdo legal. Hoje foi sensacional, maravilhoso. Professor, obrigado mais uma vez. Tamo junto demais, meu irmão. Tamo junto demais. À disposição Caveira sempre. total. Valeu, senhores. Tamo junto.